A gente sente que às vezes a própria mulher se bota meio que um preconceito, né? De como que eu vou entrar nesse ambiente que é totalmente masculino. Mas eu vejo por mim que eu não tive problema nenhum com isso, como desde sempre acompanhei, sempre conversei com as pessoas, então hoje em dia aqui no nosso meio não tem isso, porque é mulher, como que vai ser navegadora mulher, às vezes até tem pilotos que acabam preferindo, então para mim é bem tranquilo e eu acho que é muito importante, né, a gente está evoluindo, né, nesse sentido. E seria muito importante se a gente conseguisse ter outras também, que hoje a gente tem poucas mulheres no esporte. Então, de repente fazer alguma coisa para até incentivar isso, né? Para trazer elas mais, para mostrar como que seria elas dentro, né? Trabalhando a gente tem bastante mulheres que ajudam no rally. De repente tentar trazer mais essas mulheres para dentro de um carro de rally, mostrar como que funciona essa função, né? Do piloto, do navegador, para tentar trazer elas mais para esse lado também. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Chamava Penélope Charmosa por causa porque era todas cor-de-rosa e tal, mas o nome da equipe chamava Panteras Cor-de-Rosa. Elas era um grupo novo que foi formado a partir das Panteras Cor-de-Rosas, que era da França, tá? Era patrocinado por uma por uma marca de pasta de dente chamada Septogil, que estava tensionando entrar no Brasil. Então eles fizeram essa parceria com a Fiat, que a Fiat estava lançando os Fiat 147 e usando a experiência das Panteras Cor-de-Rosa, que era a equipe na França. As Panteras Cor-de-Rosa da França eram uma equipe excepcional. Era naquela pegada de mulher dirigindo, só que elas dirigiam muito, na verdade não dava para comparar conosco, com a equipe que foi feita aqui, justiça seja feita. As Panteras Cor-de-Rosa da França tinha Michele Mouton, Iveline Vanani, Ana Cambiaghi, eram profissionais e nós éramos não só amadoras, a gente estava ali porque a gente gostava de dirigir só, então a diferença era brutal. Então o que eles fizeram? Era uma equipe para divulgar os carros Fiat, que foi feito 3 campeonatos regionais, mas nós não concorríamos com as equipes, era um campeonato à parte, era contagem de pontos à parte, tá? O bom disso é que dessa equipe saiu excelentes pilotas e navegadoras de rally que foram depois, passaram a fazer parte dos rallies normais. Daí eu te cito assim, Dulce Doege, do Paraná, Silvana Tasca, daqui do Rio Grande do Sul, a Ana Walker, de São Paulo, teve a Carminha Zacarias, de São Paulo também, que
continuaram depois fazendo o rally. Então, foi um começo da carreira delas nas Panteras Cor-de-Rosa. Durou só uma temporada, e que foi essa temporada, que foi campeonato, uma prova aqui no Rio Grande do Sul, uma no Paraná, outra em Santa Catarina e outra em São Paulo. Desses 3 ali saiu a equipe das Panteras Cor-de-Rosa, que foi feito um campeonato nacional só delas, um torneio, um campeonato brasileiro, vamos dizer, das Panteras Cor-de-Rosa. Teve uma prova em São Paulo, uma no Rio e outra na Bahia. O bom desse torneio é que nós inauguramos o Hotel Itaparica, na Bahia, que também era um dos patrocinadores, era o Hotel Mediterrâneo. Então, assim, foi um rally diferente dos rallies profissionais mesmo, mas saiu muita gente boa. Além disso, o rally, as Panteras, além de ter desenvolvido, ter criado, assim, despertado para algumas ralizeiras que foram efetivamente, seguiram a carreira, criou um vínculo de amizade que até hoje nós temos amigas ralizeiras que nos encontramos seguido. É muito comum tu ver um grupo de mulheres ex-Panteras Cor-de-Rosa jantar juntos, se encontrar. Todas nós ainda mantivemos, que é mantendo o espírito ralizeiro normal. Muitas acabaram se casando com ralizeiros também. A gente fez parte desse mundo até hoje. Então, isso foi bom, né? Era uma super equipe, era uma super estrutura. A Fiat botou, eu acho que era... Não tenho bem certeza, mas acho que eram uns 18, 20 carros, tá? Esses carros tinham, naquele tempo, como era álcool, não tinha álcool em posto, né? Então, tu acordava de manhã, o teu carro já estava aquecido, tu tinha tratamento de profissional. Naquele tempo, lembro que não pegava os carros a álcool, era difícil e tal, né? Não, nossos carros já estavam aquecidos quando a gente acordava, quando a gente chegava no carro já estava aquecido, não tinha nada daquela dificuldade de colocar o carro para aquecer e tal. Eles entregavam o carro para a gente perfeito, um carro lembra que naquele tempo o Fiat, quando entrava na água, molhava as velas, aquela coisa, até isso, vinha até as velas calafetadas, quer dizer, não tinha nada, muito boa, mecânico à disposição, tudo, que não te preocupava com nada, só dirigir. Era ótimo, né? A gente não tinha o trabalho que tinha o rally, o novato, coisa assim, né? A Fiat fez um trabalho muito bom pra gente. O meu nome é Simone Deboni, eu sou voluntária do Rally e por alguns anos também fui competidora no Rally Velocidade e no Rally Regularidade. Bom, eu comecei na verdade com regularidade, né? Que o Erechim Esporte Clube fazia esse Rally Regularidade e por intermédio de um amigo eu entrei no Rally Regularidade. Então fiquei alguns anos fazendo Rally Regularidade. E no ano de 2006, então, eu fui convidada, né, por uma competidora, que é a Thaísa Antunes, que morava em Curitiba, para ser a navegadora dela, né, a navegadora dela. Então, ela precisava de uma mulher, né, que ela não tinha mais a navegadora do carro dela, e por indicação, então, de alguns amigos, eu fui a escolhida para fazer parte dessa história com ela, de fazer essa caminhada com a Thaísa. Quando eu fui informada,
né, fui convidada, na verdade, por ela, que eu ia ser navegadora, eu tive que procurar alguma ajuda de algum navegador mais experiente. E foi exatamente o que eu fiz, né? Então, fiz algumas aulas com o Cassandro, com o Marcelo Dalmuth, com o próprio Dirceu Cabral, né? Que são pessoas que têm um grande conhecimento na navegação. E a partir daí eu entrei no mundo do rally. É um mundo, assim, muita adrenalina, me sinto emocionada de ter participado por alguns anos, né? De ter feito várias provas no Rio Grande do Sul. Também a gente foi para Minas Gerais, Rio de Janeiro, vários estados, né? E me sinto lisonjeada de representar as mulheres nessa competição. Eu tinha um sonho de um dia, de repente, me tornar uma navegadora, uma competidora. No entanto, auxiliava nas provas do rally aqui de Erechim, né? Era essa a minha função. Participei da diretoria do Erechim Auto Esporte Clube e quando eu fui convidada, eu não acreditei, né? A primeira impressão, mas será que eu vou conseguir? Porque nessa época, né, não eram muitas mulheres que faziam parte dessa história da navegação. E a gente, querendo ou não, é um esporte que remete aos homens, né? Então, ter uma mulher navegando para outra mulher é uma cultura que não se tinha, né? E agora a gente vê que existe, né, várias duplas femininas também. É que não é fácil, né? Não é fácil, a gente sabe que muitas mulheres têm esse sonho, mas que depende, infelizmente, de vários entraves, como patrocinador, são várias coisas que precisa para isso, né? E que até o momento a gente vê assim um número reduzido de competidoras mulheres. Mas é uma experiência única, que eu tenho saudades, né? Tenho saudades disso e que de repente um dia voltaremos ainda, eu e a Thaísa. Primeiro ela tem que ter vontade, né? Tem que ser um sonho dela. Como eu já estava nesse meio, então é uma coisa mais fácil, porque você vai conhecendo as pessoas e você consegue entrar nesse meio. Agora, se você apenas é uma espectadora, você não tem por onde começar, infelizmente é assim. Primeiro tem que ter o sonho de querer ser uma competidora, é a coisa assim principal e é um desafio, né? Isso é um desafio para todas as mulheres. Claro, né? E o carro rosa, quando passava o carro cor-de-rosa, era uma empolgação. E as mulheres, quando viam a gente, se sentiam, né, no próprio apoio do rally, quando elas viam a gente ir lá conhecer como que é uma dupla feminina no rally. Então, de certa forma, a gente estava representando todas as mulheres, né, que têm esse sonho, que almejam por isso. Então, é que desde pequenos meus pais moram no interior e o rally passava perto, passava nas estradas laterais da nossa casa. Então, chegava na época do rally, a família inteira se programava para ir assistir o rally. Levava o churrasco lá, o chimarrão e ficava na beira da estrada, passava o dia assim, todo mundo reunido assistindo o rally. Então, começou ali desde muito cedo, praticamente mais ou menos 2001, 2002. A gente começou a acompanhar mais de perto e aí, conforme foi passando o tempo, fui me envolvendo mais, indo até o apoio, conversando com pilotos, navegadores, conseguindo chegar até as equipes, né? E aí, depois que eu consegui chegar e conversar com as equipes, com os pilotos, receber aquele carinho dos pilotos, aí foi um momento assim que eu lembro na minha cabeça em 2004, quando eu conversei com alguns pilotos no parque de apoio. Foi um momento que nunca mais eu esqueci. Aquele momento ficou na minha cabeça e dali pra frente foi paixão. Meu nome é Jaqueline Bline Gonçalves. Então, quando eu conheci o Leandro, a gente morava em Santa Maria e ele sempre participou de arrancadas, arrancada de quilômetros, enfim. Sempre participou do automobilismo no geral. Quando eu conheci ele foi num evento assim, e quando a gente veio morar para cá, então ele é apaixonado sempre por esse esporte, ele se uniu com o pessoal e começaram a trabalhar em cima do rally. É diferente porque tudo que é voltado à mulher tem outro olhar, né?
e você já vai com mais carinho, com mais cuidado, e é tudo que envolve o lado feminino é assim. E é um prazer enorme você... eu vou estar ali esperando o carro chegar e vai chegar uma mulher. Meu nome é Adriana Bruneto e eu participo da diretoria do Automóvel Clube da Estação. A gente conheceu o rally há muito tempo, porque aqui na estação já fazem 21 anos, né, que o rally acontece. Então, desde aquele tempo a gente se envolvia, mas não atuando, né? E aí tu vê, a maioria aqui é uma cidade pequena, aí a gente, né, quando chega na época do rally, você ouve, vai ter rally, e aí tu ouve a gurizada se mobilizando, querem ir pro trecho, querem ver a velocidade, né, a adrenalina que é o rally. Aí você começa, né, a mexer contigo. Aí com o passar do tempo, eu comecei a ir para o trecho, no caso a gente diz trecho, né, a cuidar pontos do rally. E aí ali começou uma adrenalina melhor, assim, maior, né, com a gente participando, vendo os carros passar, cuidando, né, na passagem deles, reportando a central no parque de apoio. Aí você começa a gostar cada vez mais. Como eu falei antes, né, é um esporte masculino. Mas a gente, assim, eu acho que as mulheres já estão se envolvendo mais. Eu assisto, às vezes, o Rally dos Sertões, as mulheres lá correm naquele rally, eu acho, assim, fantástico. E eu assisto umas imagens no YouTube que elas fazem coisas, assim, lindas, né? E elas se metem naquelas coisas lá que parece que é fim de mundo, né? Mas é uma coisa maravilhosa. Mas nós aqui, eu acredito que agora a gente está se envolvendo mais, porque a gente está puxando, sabe? Então é isso que eu acho que fica de significativo, né? Aos pouquinhos, porque a gente não consegue as coisas de uma hora para outra. Ele é um caminho, né? Mas eu acredito que as meninas, sim, estão se envolvendo mais, e até como eu estava cuidando ali os pilotos e navegadores, nós temos umas mulheres que vão ser navegadoras, né, aqui no nosso rally agora, no 21º rally, e a gente torce. Eu me lembro o ano retrasado, quando eu estava no trecho, eu digo trecho, quando passava as mulheres, eu chegava a fazer um gritedo, né? Daí o Marco sempre dizia, meu Deus do céu, né? Por que tu não faz isso nos demais? Eu disse, mas são mulheres! As mulheres, elas estão surgindo, né? Estão se envolvendo e a gente tem que mostrar o nosso espaço, né? Acho que a maioria das mulheres não curte muito, assim, velocidade, carro de corrida, coisa assim. Eu me lembro que como eu gostava de carro de corrida, eu era considerado uma exceção, sabe? Tu gosta de carro de corrida? Eu acho legal e tal. Ou andar rápido. É muito difícil tu ver uma mulher andar, eu acho que já faz parte da própria personalidade da mulher, que está sempre com o filho, está sempre com o jeito, está cuidando para não bater, para não sei o quê. Então, não é necessariamente quando tu vê uma mulher andando rápido, ela anda rápido, sabe? Mas não, eu acho que não é por ser mulher, ou não é discriminação, e também elas porque não se interessam. Tu vai ver, tem uma pilota de Indianápolis, né, a Danica, não sei o que anda uma barbaridade, a mulher, né? Acho que elas não têm interesse. E essa é eu tô sendo, é porque é machismo? Eu não sei. Nós tivemos a Maria Cristina Rosito aqui, que acelerava uma barbaridade. Aí pergunta, por que parou? Cansei. Eu acho que, na verdade, ela cansou não porque não quis mais, não porque, porque eu sou mulher, ninguém me dá patrocínio. Não é o caso. Como é o nome dessa moça? Esses dias eu estava vendo uma que é piloto de caminhão, né, também, na Fórmula Truck, né? E anda numa boa, como todo qualquer homem. Anda lá atrás, como um monte de homem que anda atrás também. Então, não vai fazer, essa não é a diferença que faz. Não tem, acho que não tem o machismo nisso, acho que eu não acho que seja. Que a navegadora, a gente diz que a mulher, né, em si, a gente diz que faz 1000 funções ao mesmo tempo, né? Então, com certeza, ali a gente se vira nos 30 também para fazer um pouco de cada coisa para estar ajudando em tudo, né?